Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Bezerra aqui para mais uma aula e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre as médias móveis. O que ela significa, para que serve, como é calculada uma média móvel simples, tá? E para que a gente utiliza efetivamente nas nossas operações, enfim, nas nossas análises, né? Qual que é a importância do sentimento ali de você colocar uma média móvel e também vou falar das mais utilizadas, as mais clássicas que nós temos no mercado financeiro, tá bom? Mas antes de mais nada, eu já peço aí que você compartilhe esse vídeo, tá bom? E espero que goste também do nosso conteúdo que estamos preparando aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá, sem enrolação, sem delongas. No meu gráfico eu tenho 3 médias móveis, tá? Essa média móvel vermelha, a mais lenta do gráfico, tem essa azul e uma azul clara, que são as médias móveis rápidas, tá bom? E o que é uma média móvel, pessoal? Média móvel nada mais é do que a média daquele movimento, certo? Daquele período, ok? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos aqui 3 pessoas, né? Temos aqui 3 pessoas, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Ok? A primeira pessoa, ela fala assim, vou comprar uma camiseta, vou comprar uma blusa, qualquer coisa. Eu aceito pagar aqui nessa blusa em torno de 50 reais, tá? A segunda pessoa fala, tá bom, eu pago aqui em torno de 61 reais e 50 centavos, tá? E a terceira pessoa fala, eu acho que esse preço aqui ele é melhor, tá? Eu acho que vale aqui pelo menos uns R$ 77,80 essa camiseta que está sendo vendida aí. E o que é a média móvel, né, pessoal? O que é a média, tá? Ou seja, a média nada mais é do que, até pega a calculadora aí, média nada mais é do que você somar esses valores, tá? Então 50 mais 61,50 mais 77,80 e dividir esses valores por 3. E aí a gente chega no resultado de 63, tá? E 10 centavos. Isso daqui é uma média. É uma média dos 3, né, das 3 pessoas que estavam negociando ali aquela camiseta. No mercado nós utilizamos isso também, que são essas linhas. Então, essa linha azul clara aqui, deixa eu até colocar o meu indicador aqui, né, minha ferramenta um pouquinho maior. Essa média clara é a média móvel de 8 períodos. Então, o que ela vai fazer, tá? Nesse exato ponto, o que essa média está calculando? Os últimos 8 candles para trás aqui. Qual que é a média dos últimos 8 candles? 127,231. A média azul, um pouquinho mais escura, é a média de 20 períodos. Ele está fazendo a mesma coisa, porém está pegando os últimos 20 candles para trás e tirando a média. Qual que é a média dos últimos 20 candles? 127,310. E a média móvel vermelha, que é a mais lenta do meu gráfico, ela é a média móvel de 200 períodos. E o que ela está fazendo? Calculando os últimos 200 candles para trás e tirando essa média. Qual que é a média dos últimos 200 candles? 127,728. Tá? Muito simples. A ideia que eu quero trazer é essa. A média móvel simples, ela é simples. Por isso que até o próprio nome, né, ele já é autoexplicativo. Temos outros tipos de médias, temos médias ponderadas, exponenciais, enfim. Aí você tem um cálculo um pouquinho mais elaborado, mas no geral, o que a gente tem que prestar atenção aqui, pessoal? Vamos lá. A média móvel, ela dá 2 informações para nós. Se o mercado ele está em tendência ou não. E como que ele traduz, né? Como assim, Gustavo? Como que ela mostra isso para nós, certo? Então, nós temos aqui 3 médias no gráfico, ok? Você percebe que a minha média de 200 períodos ela está inclinada para baixo? Ou seja,
A média dos últimos 200 candles de negociação é de queda, ou seja, são os vendedores que estão mandando no mercado. Agora, percebe aqui a média móvel de 20 e a média móvel de 8 períodos, as médias mais rápidas. Elas estão inclinadas para baixo, confirmando a tendência do ativo. Então a média ela dá informação para nós do seguinte: se ela está inclinada para baixo, é porque a força vendedora está mandando naquele ativo. Se ela está inclinada para cima, é porque a força compradora está mandando no jogo. Então pensa, né? Sempre entende o seguinte: você vai no mercado querer comprar alguns ativos, alguma mercadoria, alguma coisa, aí uma pessoa aceita pagar R$10, o outro 15, o outro tanto, aí você junta todos esses valores, soma e divide pelo número das pessoas, você vai encontrar aquela média daquele produto. Só que o mercado ele é constante, então ele recalcula esses valores a cada novo candle, a cada novo período fechado. Por isso que nós temos essa oscilação na média, tá bom? E aqui, ó, mostrar para vocês, ó, quando as médias estão inclinadas para cima, ela mostra a tendência compradora. Quando as médias estão inclinadas para baixo, a tendência é queda. É muito simples, pessoal, é visual, certo? Isso é uma média móvel. E efetivamente, como nós utilizamos ela para nossas operações ou montar, né, os nossos trades, enfim, para poder operar no mercado, seja day trade ou swing trade. Vamos pegar esse dia aqui, ó, o dia 2 de agosto. Olha só que interessante, né? A média móvel aqui, logo na abertura, tá? Elas estavam para baixo, ó, tá? Elas estavam para baixo, para baixo, para baixo. O preço entra nas médias e por enquanto nenhuma sinalização de venda, nenhuma. Ele rompe as médias. E a média rápida aqui, ó, ela já aponta para cima, sinalizando o quê? Falando assim, opa, eu acho que eu posso subir no curtíssimo prazo, hein? Atenção! E olha só o que aconteceu com o índice. Foi lá para cima, encostou na média de 200 períodos, que ela tá o quê? Inclinada para baixo, ó. Então olha só que divergência aqui, né? O que causa um pouco de problema e as pessoas não conseguem interpretar a média da forma correta. Nós temos a ponta compradora no curtíssimo prazo, falando assim, ó, o fluxo é comprador, é para me comprar. De repente encosta na média móvel de 200, que está inclinada para baixo, e é a média mais forte, mais poderosa que tem no meu gráfico. Fala, opa, daqui você não passa, é para baixo. E joga o preço para os níveis mais baixos. A média móvel, ela é um indicador atrasado, então ela está olhando os preços no passado, mas ela dá um pouco daquele sentimento do que está acontecendo naquele momento no gráfico, se está em tendência, qual que é a tendência macro, tá bom? Então é visual, pessoal, é para você prestar atenção literalmente nos movimentos mais fortes do mercado. Olha só, vou pegar esse exemplo aqui, olha só esse dia, dia 1º de agosto, olha só as médias subindo, todas as três, e olha a explosão no preço. Quando as médias rápidas cruzaram para baixo, trouxe aqui um fluxo vendedor muito forte. A média mais forte não foi suficiente para segurar, né? Essa região de preço foi rompida, tanto que foi rompida que as médias rápidas continuaram inclinadas para baixo e depois de um tempo a média de 200 também confirma e fala, ok, me dou por vencido e estou caindo, tá bom? Uma forma bem simples, uma forma visual para você tentar montar suas operações sempre a favor da tendência, tá? Nunca contra elas. Assim, eu estou tratando de forma geral sobre as médias móveis. Evidentemente que você tem setup contra a tendência, você tem tipos de operações para fazer contra as médias, tá bom? Então, eu só estou falando da funcionalidade da média, de mostrar uma tendência para nós, certo? E também nós temos aí a questão quando as médias elas estão flats, né? Ou seja, elas estão assim, ó, sem direção nenhuma. Elas estão literalmente andando aqui de lado. Quando ela está assim, o mercado muitas das vezes está consolidado, fazendo esse tipo de movimento, ó. Quer ver? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só, quando o mercado ele está consolidado naquele período,
nós não temos nenhum tipo de agressão no movimento. Olha só, vou tirar esse recorte aqui, tá? Do dia 31 de julho, ok? Olha só esse período em específico aqui. Olha que interessante. Nós temos as médias, elas completamente flats, ó. Elas não conseguem sair, né, desse nível de preço aqui, ó. E o que aconteceu com o mercado aqui? Toca essa região, cai, né? Antes disso, tocou suporte, subiu. Tocou aqui, subiu. Tocou ali na resistência, caiu de novo. Tocou o suporte, até que em um determinado momento rompeu, e aí sim as médias inclinaram para cima, demonstrando a força compradora e desenvolveu a tendência. Então, quando as médias elas estão flats, pessoal, tá? Quando elas estão assim, ó, sem uma direção única, tá? Sem uma direção clara, elas não estão assim e muito menos assim para baixo, nós temos certamente um mercado em consolidação, uma acumulação de preço. Beleza? Essa é uma aula introdutória aqui, falando um pouquinho sobre as médias móveis, explicando para que serve, para mostrar a tendência, como você utilizar no seu operacional, enfim, pode brincar aí, colocar o tipo de tempo, né, da média que você quiser, pode colocar de 50, de 100, de 80, de 500, de 72, 34, enfim. Encaixa a melhor média móvel no seu operacional. Beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu!